O primeiro texto diz o seguinte, Mateus 9, 35 e 36. Para introduzirmos a mensagem, é importante esse texto. Mas a palavra de Deus diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, nós podemos ver com muita clareza, por causa da palavra que Mateus usa, percorria Jesus todas as cidades, que Jesus, após o seu batismo, a descida do Espírito e a inauguração do seu ministério, foi um homem que viveu sem parar, que viveu de forma intensa durante todo o seu ministério. Quando nós lemos o Evangelho, Jesus ele andava de casa em casa. Jesus ele andava de aldeia em aldeia. Jesus ele falava para multidões e para pessoas em particular. Nós podemos ver vários relatos, irmãos, de conversas íntimas que Jesus teve com Nicodemos, com Zaqueu e com outras pessoas. Jesus conhecia profundamente e intimamente as pessoas, a situação delas e as aflições dela, porque ele tinha contato íntimo com as pessoas. A segunda coisa, irmãos, é que Jesus ele não só andava de aldeia em aldeia e de casa em casa, mas Mateus revela com clareza que Jesus ele andava de cidade em cidade pregando o Evangelho. Jesus não pregou para pessoas apenas, mas ele às vezes pregava para multidões e mais multidões. No templo em Jerusalém e nas sinagogas que às vezes eram grandes, Jesus estava lá anunciando o reino de Deus, pregando a palavra de Deus e conhecendo as pessoas, as situações, as angústias e as aflições de pessoas intimamente e de pessoas em geral, como ele sabia. Jesus era um homem que conhecia por experiência, por viver, por caminhar junto, por comer junto, por estar perto e ver as agonias, as aflições e os fardos que as pessoas tinham que carregar dia após dia. E eu quero dizer, irmãos, que os dias atuais não são tão diferentes do que na época de Jesus. Porque em Jerusalém, em Israel, na época de Jesus, tem em torno de 400 sinagogas. E hoje, irmãos, aonde nós vamos, em cada esquina, em cada cidade, em cada bairro, tem uma igreja, tem uma congregação, tem um povo que se diz cristão, mas a maioria das pessoas estão exaustas, estão aflitas, estão agoniadas e angustiadas, assim como nos dias de Jesus. Estão desgarradas, errantes, cansadas e carregando vários fardos. E aí, irmãos, que eu quero entrar no texto de Mateus, capítulo 11, versículo de número 28. Diante desse contexto ao qual Jesus conhecia, irmãos, as pessoas, as primeiras palavras que ele diz é: vinde a mim. Vinde a mim. A primeira coisa, irmãos, que eu quero que vocês pensem e reflitam com bastante clareza: quem é que está lhe chamando? Quem é que está lhe chamando? Essa é a primeira coisa que nós devemos entender. Quem está lhe chamando, quem está me chamando e quem está chamando o mundo e todas as pessoas de forma particular e íntima
é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso, que após a sua encarnação é 100% Deus e é 100% homem. Quem está nos chamando é Deus e homem, ao qual não mente, não falha e não erra. Quem está nos chamando é aquele que cumpriu todas as profecias escritas a seu respeito no Antigo Testamento, era o Messias prometido, é Deus, eternamente Deus, o Rei da Glória, por meio do qual todas as coisas e tudo foi criado. Quem está nos chamando é aquele que a Bíblia diz que dele e por ele e para ele são todas as coisas, meus irmãos. Quem está nos chamando é onipresente, é onisciente e é onipotente. Sabe de todas as coisas, pode todas as coisas e está em todos os lugares, a todo momento, conhecendo plenamente toda a realidade visível e invisível aos nossos olhos. Quem está nos chamando, irmãos, não é um simples homem que não cumpre com suas palavras, que promete hoje e desfaz amanhã. Quem está nos chamando não é um homem que faz o juramento no casamento e ao sair de lá, diante do juiz ou diante do papel, rasga o que diz. Quem está nos chamando não é um prefeito, um vereador, um governador, um deputado, um presidente ou um político que na sua campanha faz diversas promessas e logo em seguida, quando assume o cargo, desonra a maioria de suas promessas. Quem está nos chamando, irmãos, é o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Deus eterno, ao qual todos um dia irão ter que se dobrar diante dele e confessar que ele é Senhor de todas as coisas no dia do juízo final. Ele está dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Eu pergunto, irmãos, de forma pessoal, você e eu conhecemos intimamente Jesus? Eu não estou falando de um conhecimento de ler um jornal. Eu não estou falando, irmãos, de conhecer apenas porque leu. Eu não estou falando de conhecer apenas do que ouviu falar, do que as pessoas dizem. Não é esse conhecimento intelectual. Porque eu também conheço Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Mas se eu chegar lá agora, na Casa Branca, nos Estados Unidos, ele não vai permitir, irmãos, que eu entre lá, porque eu conheço ele só de ouvir falar. Eu não tenho intimidade com ele. Eu não tenho amizade com ele. Eu não tenho laços afetivos com ele. É por isso, irmãos, que eu pergunto, eu indago com toda clareza: será que nós somos filhos de Deus? Filhos da graça? Será que nós temos relacionamento íntimo com Jesus Cristo? Pessoal, laços amorosos? Porque de outra forma, se não temos intimidade com Ele, naquele grande dia Ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Mas, irmãos, ainda há tempo. Essa pergunta nós devemos responder a nós mesmos. O profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 6, ele diz assim: invocai ao Senhor enquanto está perto, buscai-o enquanto ainda se pode achar, irmãos. Ainda há tempo de buscar, ainda há tempo, irmãos, de se arrepender, ainda há tempo de se conhecer o Senhor Jesus Cristo, ainda há tempo, irmãos, de ter um encontro verdadeiro e pessoal com o Senhor Jesus. Porque haverá um tempo, irmãos, que no inferno nenhuma oração será ouvida e nem atendida pelos céus. Muitas orações, clamores e rangeiros de dentes acontecerão no inferno, mas nenhum deles serão ouvidos nos céus. Ainda há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
invocai-o enquanto está perto. O chamado de Jesus é a Ele, é a Cristo, é uma pessoa, é a Deus, é um ser pessoal, é ao Deus homem. Ele está chamando pessoalmente a cada um de nós. Vinde a mim, vinde a mim. A segunda coisa, irmãos, que Jesus faz é um convite que particulariza mais ainda esse chamado. Ele diz assim, logo em seguida: todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como Jesus era um homem, irmãos, como eu disse na introdução, que andava de rua em rua, de aldeia em aldeia, de casa em casa. Como Jesus era um homem que conhecia os fariseus, as pessoas que tinham uma fama ruim, os pecadores. Jesus conhecia Jerusalém, Israel, com a palma de sua mão, porque ele andava por todos os lugares, em aldeias, em montes, em vales, em desertos, no mar, ali no barco. Ele estava conhecendo as pessoas e estava vendo que boa parte das pessoas na sua época estavam oprimidas e sobrecarregadas por um profundo fardo. E esse fardo, irmãos, vinha do fato de que Deus não deu a lei para que o homem fosse salvo. Deus não deu a lei para que o homem fosse salvo. Ele não deu os 10 mandamentos para que o homem fosse salvo. Primeiro, irmãos, que a salvação de um homem e de uma mulher e de qualquer indivíduo é somente pela fé. Isso está desde Gênesis. Quando nós lemos Hebreus 11, versículo 4, vai dizer que pela fé Abel foi salvo. Antes da lei, antes dos 10 mandamentos, antes do templo, antes de tenda, antes de muitas coisas que a religião judaica vinha até depois, Abraão ofereceu um sacrifício pela fé. Abraão também, antes da lei, Gênesis capítulo de número 15, vai dizer que Deus chama Abraão. Abraão recebe uma promessa de Deus e ele crê nessa promessa, e pela fé foi imputado a justiça de Deus na conta de Abraão, e Abraão foi salvo pela fé antes da lei. Segundo, irmãos, é que em Gálatas capítulo 3, verso 23 ao verso 25, ele vai dizer que Deus deu a lei para servir de professor ou para servir de aio, conduzindo as pessoas a Cristo. Porque quando as pessoas viram os 10 mandamentos, quando as pessoas tentassem cumprir os 10 mandamentos, elas sempre ficariam aquém da lei de Deus. É por isso que a lei, quando os homens não conseguem cumprir, como ninguém conseguiu cumprir além do próprio Cristo, eles eram empurrados, ou ensinados, ou persuadidos a ir até a Cristo. É por isso que Deus deu a lei, para conduzir as pessoas a Cristo. E Cristo foi o único homem que conseguiu cumprir completamente os 10 mandamentos. Terceiro, irmãos, é por isso que na lei de Deus, agora eu não falo dos 10 mandamentos, eu falo do livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, que ele instituiu sacrifícios, porque Deus sabia que os homens iriam descumprir o que ele mandava nas leis, nos 10 mandamentos. E esses sacrifícios, irmãos, eram para apontar para a pessoa de Jesus Cristo e para apontar que as pessoas precisavam de algo maior do que a lei, que não poderia salvar. E é por isso que o pecado das pessoas no Antigo Testamento era expiado, era perdoado, era coberto quando elas ofereciam um sacrifício e criam que viria algo muito maior. Mas o fardo que as pessoas carregavam na época de Jesus, irmãos,
era porque as pessoas, além de ter que guardar os 10 mandamentos, os fariseus adotaram a tradição dos anciões para que as pessoas aprendessem nas sinagogas e pudessem praticar, irmãos. É por isso que se tornava um fardo gigantesco. Além de ter os 10 mandamentos, além de ter a lei de Deus, agora existia mais 613 mandamentos que os fariseus adotaram por causa dos anciãos que desenvolveram esses mandamentos para que as pessoas não pudessem quebrar os 10 mandamentos. Ou seja, esses 613 mandamentos era como se fosse uma cerca ao redor da lei de Deus, dos 10 mandamentos, para que ninguém quebrasse os 10 mandamentos. Se era difícil obedecer, melhor dizendo, impossível obedecer a 10 mandamentos, imagine obedecer a mais 613 mandamentos criados simplesmente pela mente humana. É por isso que Jesus, quando andava em Israel, via as pessoas cansadas e sobrecarregadas, carregando um fardo simplesmente impossível de carregar. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer a eles em Mateus 23, olha, vocês colocam fardo nos ombros das pessoas e com um dedo sequer vocês querem mover, não querem mover. Vocês são hipócritas, vocês são falsos, vocês são como um sepulcro caiado. E é por isso que Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, eu creio piamente, como eu estou vendo vocês, que um homem e uma mulher, quando se encontra com Cristo Jesus, ele tem seus fardos que são grandes, pesados, que sobrecarregam, ele é aliviado. Porque um homem chamado Zaqueu, em Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, era um homem rico, era um chefe de publicanos, que tinha uma guarda ao seu dispor, que estava na terceira coletoria, que cobrava mais impostos em Israel, um homem que as pessoas tinham medo, e a própria palavra diz que ele era rico, mas ele, ali com toda a riqueza e todo o bem-estar, começou a ter uma vontade de ver Jesus Cristo de Nazaré, ao ponto que ele sobe numa árvore, e quando Jesus encontra ele, diz, desce depressa, e a Bíblia diz que alegremente e rapidamente ele desceu com grande alegria para se encontrar com o Senhor. E os fardos daquele homem, do pecado, o fardo da lei, o fardo que ele carregava, agora saiu, e agora ele poderia ter relacionamento com Jesus Cristo de Nazaré e viver uma vida de profundo alívio diante de Deus. Eu creio piamente nisso. Quando os homens se encontram com Cristo, os seus fardos são aliviados. É verdade. A palavra de Deus fala isso, irmãos. Então tem pessoas, irmãos, que estão como Zaqueu, que tem casa, que tem dinheiro, que tem bem-estar, mas que de alguma forma estão inquietas, estão percebendo que precisam de mudança, estão vendo que precisa se encontrar com Jesus. E saiba, meu irmão, minha irmã, que só quando um homem e uma mulher se encontram com Cristo de verdade, é que os seus fardos são tirados, é que o peso é tirado e que vem um alívio do céu. Segundo, irmãos, exemplo, a mulher samaritana, em João 4, era uma mulher que provavelmente tinha uma vida sexual desregulada, porque ela teve 6 maridos, e ela ia buscar água no poço todos os dias, ao meio-dia, para não se encontrar com ninguém, porque meio-dia é a hora mais quente do dia. E quando essa mulher
mulher se encontra com Cristo Jesus, aquilo que ela evitava, os olhares das pessoas, o que as pessoas poderiam falar, como as pessoas poderiam tratar ela. Quando essa mulher se encontra com Cristo Jesus, ela deixa o cântaro lá e sai correndo para encontrar com as pessoas da sua cidade, dizendo que se encontrou com o Cristo, com o Messias, com um grande profeta que revelou e falou de toda a sua vida. E aquela mulher teve o fardo dela tirado. Teve o fardo do pecado, teve o fardo da lei, teve o fardo da condenação tirada, e agora ela está anunciando para as pessoas que outrora ela fugia por causa do pecado, agora ela está anunciando salvação, reconciliação, perdão, transformação, Cristo. Por quê? Porque ela se encontrou com o Filho de Deus, e somente isso é que pode aliviar os seres humanos. Quando nos encontramos com Jesus Cristo, podemos, irmãos, ter alívio, ter paz, ter tranquilidade de consciência, deitar e dormir, porque nós nos encontramos com o príncipe da paz. A religião sem Cristo, irmãos, é um fardo muito pesado. A religião sem graça, a religião sem amor, é um fardo pesado. Veja, irmãos, que Jesus ele está falando aqui: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Porque tem pessoas que vivem debaixo do pecado, que vivem debaixo do jugo da lei, mas não se sentem cansadas. Elas sentem prazer no pecado, elas sentem prazer no erro, elas sentem prazer em viver uma vida de iniquidade. Não é para essas pessoas o chamado. O chamado é para quem está cansado. O chamado é para quem já está sendo convencido de alguma forma pelo Espírito. O fardo é para quem está tendo a consciência inquietada, o pensamento, os sentimentos de que há algo errado, há uma coisa que pesa, há uma coisa que puxa a vida para trás, há uma coisa que deprime a alma, há uma coisa que angustia a alma. É a essas pessoas que Jesus está se dirigindo. Olha, se você está cansado, oprimido, sobrecarregado, venha até a mim e que eu vou lhe aliviar, irmãos. Hoje em dia é pregado muito costume cultural, é pregado muito costume denominacional. São brigas e mais brigas, se batiza criança ou não. São brigas e mais brigas, se batiza num rio ou se batiza com um pouco de água. São brigas e mais brigas por costumes que não levam ninguém a nada. E Cristo está deixando de ser apresentado. A graça, o amor, o perdão, a reconciliação, o Filho de Deus que veio ao mundo para reconciliar o mundo consigo mesmo. É por isso que a religião de hoje é tão pesada, é um fardo tão difícil de carregar. Porque a briga por costumes, a briga que guarda sábado, guarda domingo, guarda segunda, guarda terça, não sei. Como é que Jesus volta? É uma etapa, é duas, é três, é quatro. Como é que é isso? Pode calça, não pode calça, pode brinco, não pode brinco. E Jesus está sendo esquecido. A graça está sendo esquecida. O arrependimento, o perdão, a transformação, a ação do Espírito de Deus está sendo pregada até mesmo política. Mas cadê Jesus? E devagar nós vamos nos desviando e não percebemos. É por isso que Jesus está fazendo um convite a Ele, vem a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Segundo, irmãos, verso 29, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Primeira coisa, irmãos, o que é o jugo?
O jugo, irmãos, era constituído de uma barra de madeira, aonde prendia 2 animais. Na maioria dos casos, 2 bois, para que eles pudessem trabalhar na terra, para que eles pudessem ali preparar a terra para o proprietário da terra. Portanto, o jugo era uma barra de madeira que unia 2 animais para trabalhar no campo. Isso significa o jugo. É como se para nós fosse uma cangaia que unissem 2 animais. Isso é o jugo. Irmãos, antes de nós casarmos, nós devemos conhecer bem a pessoa que nós iremos compartilhar toda a nossa vida, todos os nossos sonhos, toda a nossa maneira de viver, todas as paixões que temos, a direção que queremos tomar. Quando nós vamos nos casar, nós devemos, irmãos, conhecer bem, muito bem a pessoa que vamos passar a vida inteira compartilhando tudo com essa pessoa. É por isso, irmãos, que Jesus, ele dá uma descrição de si mesmo. E ele diz de si mesmo: eu sou manso e humilde de coração. O que significa dizer que Jesus é atencioso, é misericordioso, é calmo, é paciente e trata cada um como um indivíduo. Isso não significa dizer, irmãos, que Jesus não pune ou que Jesus fecha os olhos para a realidade. Não. Jesus, ele não é fraco. Jesus, ele não fecha os olhos para o pecado. Jesus não fecha os olhos para a iniquidade. Jesus não ignora os pecados que são cometidos de forma repetida e deliberada. Não, de forma alguma. Esse mesmo Cristo que é manso e humilde foi o mesmo Cristo que fulminou Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Mas a questão é que para a religião judaica, conduzida pelos fariseus e pregada pelos fariseus, no pensamento da época, não existia, irmãos, perdão. Era como se não existisse perdão. Era como se não existisse reconciliação. Era como se não existisse, irmãos, uma transformação. E a maioria da sociedade reprimia ali as pessoas que pecavam. Era uma religião sem misericórdia, sem graça, sem amor. E os fariseus eram assim, arrogantes, soberbos, prepotentes, confiavam em suas obras. Jesus está fazendo um contraste dos costumes e dos líderes de sua época com ele. E ele diz de si mesmo: eu sou manso e sou humilde de coração. Irmãos, Jesus, ele é amoroso, ele é gracioso, ele é paciente, ele é longânimo, ele é perdoador, irmãos. É por isso que as pessoas em sua época se escandalizavam quando Jesus se sentava com um publicano e começava a comer e conversar com ele. Os fariseus e boa parte das pessoas da sociedade judaica diziam: esse homem senta com pecadores e come com ele. Como pode? Como pode ele sentar com um ladrão, um cobrador de impostos? Como pode? Mas a questão é que quando as pessoas se arrependiam, irmãos, deixavam seus pecados, Jesus acolhia elas de forma graciosa. Olha o que foi que aconteceu com Zaqueu, olha o que foi que aconteceu com Mateus. Eles foram perdoados e foram restaurados. Jesus é manso e humilde de coração. Jesus, irmãos, é manso e humilde. Quando nós lemos João capítulo 8, uma mulher pega em ato de adultério, tem ali uma miríade de pessoas com mãos ali fechadas, cheias de pedras, para apedrejar a mulher. E o texto bíblico diz que Jesus estava sentado escrevendo no chão. E chegaram a ele perguntando o que deveria ser feito com aquela mulher. E Jesus continua calmo, manso, tranquilo, escrevendo no chão.
ao ponto dele ser importunado pelas pessoas e dizer: quem não tem pecado, agora tire a primeira pedra. E aquelas pessoas dizem que dos mais velhos aos mais novos se retiraram. E quando ele vai lidar, irmãos, com aquela mulher, ele diz à mulher, ele conversa com a mulher, eu imagino, meu Deus do céu, Deus encarnado conversando com uma mulher, pecado de adultério. Se fosse eu ou se fosse você, talvez nós tivéssemos vontade de matar, talvez tivéssemos vontade de expor ao escândalo, de expor para que a pessoa fosse humilhada, para que a pessoa fosse destruída. Mas o Deus encarnado, meu Deus do céu, diz a ela: cadê os teus acusadores? A mulher diz: não tem ninguém. E ele diz: vá em paz. Vá em paz. Vá em paz. Mas não peques mais. Isso significa dizer duas coisas: que Jesus não fecha os olhos para o pecado, não peques mais, mas ele também diz: vá em paz. Você está perdoado. Vai em paz, mulher. Vai em paz, mulher. Vai em paz, porque ele é o leão da tribo de Judá, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus, ele tem os olhos com chama de fogo, irmãos, mas ele também tem as mãos cheias de lã, como um cordeiro perdoador que tomou o nosso lugar. Mas no jugo da época não tinha perdão, não tinha reconciliação, não tinha mudança. O que tinha era simplesmente julgamento. Julgamento. Olhe para Pedro, irmãos. Pedro pecava vez após vez e Jesus sempre restaurava. Pedro estava andando com Jesus e constantemente sendo repreendido por Jesus. Mas Jesus, de forma mansa, amorosa, caminha lado a lado com aquele homem. Jesus, quando é pego ali pelos soldados romanos, há um evangelho que diz, irmãos, que Pedro foi olhando de longe para Jesus, vendo Jesus passar de lugar em lugar, e uma criada reconhece Pedro que andava com Jesus e disse: ele é um deles. Pedro negou Jesus e ainda mais praguejou, irmãos. Mas depois Pedro se retira completamente arrependido e quebrado. E quando Jesus é ressuscitado por Deus e é encontrado, se encontra com Pedro, ele diz: tu me amas. E o fato é que termina ele dizendo: cuide das minhas ovelhas. E Pedro foi um homem que, após negar Jesus, foi escolhido por Deus, eleito por Deus para pregar um sermão para que quase 3.000 pessoas fossem salvas pelo próprio Deus. Jamais um pastor e uma denominação escolheria um homem que negou Jesus diante de todos para pregar um sermão como foi após 50 a 60 dias da negação. As pessoas iriam querer expulsar a pessoa da denominação, tirar do pastoreio. As pessoas iriam querer expulsar ele, tirar ele de lá, dizer que ele não era digno. As pessoas iriam colocar ele sobre um escrutínio, fazer um inquérito, fazer uma pesquisa e expor ao ridículo e não perdoá-lo. Mas Jesus Cristo de Nazaré é Deus, é perdoador, é paciente e é manso. Há perdão para quem se arrepende. Há perdão para quem se arrepende e muda. Por isso, irmãos, ele está chamando você e eu. Se você está cansado, se achegue a mim, pois eu sou manso e eu sou humilde de coração. Se você está trabalhando lado a lado com Jesus Cristo e está cansado, está sobrecarregado, Hebreus capítulo 4, verso 15 e verso 16 vai dizer que Ele pode nos socorrer nas nossas aflições. Nos acheguemos a Ele. Nos acheguemos a Ele. Ele sabe, irmãos, de nossas fraquezas e sabe como nos socorrer. Só é necessário uma coisa: arrependimento e abandono do pecado, pois o Senhor, irmãos, é manso e humilde de coração. Se qualquer homem
qualquer mulher, qualquer pastor e qualquer doutrina ou qualquer igreja dizer que você precisa se arrepender e praticar alguma coisa, isso é penitência. Isso é coisa do diabo. O simples arrependimento e o abandono do pecado é o suficiente para que Deus perdoe. Porque se isso não fosse verdade, nós anularíamos a graça de Cristo na cruz. Tem pessoas que dizem, a pessoa deve se arrepender e abandonar, mas deve sofrer as consequências. E eu digo, Jesus já sofreu por nós, e nós lemos aqui Isaías, capítulo de número 53. Nós não precisamos nos autoflagelar depois que nos arrependemos e abandonamos o pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso Ele diz: venham a mim, que sou manso e humilde de coração. Se coloque num relacionamento com Cristo e saiba que Ele é manso e Ele é humilde de coração, nos entendendo, sabendo que todas as coisas, depois que a mulher foi pega em ato de adultério, Jesus Cristo apenas disse: vá e não peques mais. Ele não deu um manual de doutrinas, Ele não deu um manual de regras, Ele não deu um sermão. Ele disse: não peques mais. Simplesmente é isso. Não peques mais. Só é necessário um verdadeiro arrependimento e o abandono do pecado. E por fim, irmãos, ele vai dizer no verso 30: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo dos fariseus, irmãos, era um jugo muito pesado. Havia uma lei em Levítico que dizia que o sacerdote, uma vez no ano, deveria lavar as mãos em uma determinada ocasião para uma cerimônia. Mas os fariseus aplicaram essa lei a todas as pessoas e aplicaram essa lei à maioria das ocasiões. Eu não estou falando de higiene do ponto de vista ocidental nosso. Eu estou falando do ponto de vista cerimonial. Então as pessoas, todas as vezes que iam comer, tinham que lavar as mãos, lavar os pratos, lavar os copos, lavar os jarros e fazer isso vez após vez. O que tornava um fardo para as pessoas. E Jesus, em Mateus 15 ou Marcos 7, foi censurado por causa disso. E porque os seus discípulos, certa vez, também comeram sem lavar as mãos. Era isso que tornava o jugo pesado. Essa lei criada, essas leis criadas e adotadas pelos fariseus, irmãos. Então, para os fariseus, para ser purificado, tinha que ter, vez após vez, rituais, como mais rituais de lavar as mãos, de lavar o corpo. Então, assim, a coisa era tão pesada que se um samaritano passasse por algum lugar e a sombra do samaritano pegasse no prato na colher, o prato e a colher já estavam impuros. Quem aguentava um jugo desse? Carregar um graveto no sábado. Era pecado. Deus disse para não trabalhar. Mas os fariseus tentaram assim criar tantas regras para os mandamentos não serem quebrados que ficou pesado. Não pode simplesmente carregar um graveto que está trabalhando. Não pode dar mais do que tantos passos porque está trabalhando. Não pode cuspir na terra porque está trabalhando, está arando a terra. Quem é que suporta um jugo desse? É um jugo extremamente pesado, mas era assim que os fariseus faziam. Olha, se você quiser fazer parte do povo da aliança, olha, se você quiser ter relacionamento com Deus, você deve guardar uma série de regras e mandamentos que estão escritos no Antigo Testamento e que eles acreditavam que tinham sido dados por Moisés, só que de forma oral. O que se encontra hoje na literatura chamado Mishnah, que está descrito todos esses rituais que as pessoas que quisessem
ter comunhão com Deus, na cabeça dos fariseus, deveriam guardar. E todas as pessoas que quisessem fazer parte do povo da aliança, ou seja, na época de Jesus de Israel, tinha que guardar. O que fazia com que as pessoas que quisessem participar da religião e ter um relacionamento com Deus a esses moldes, carregassem um grande fardo. Mas Jesus é o contrário. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas que andavam com Jesus, Jesus ensinou a orar em Mateus 6. Jesus vivia orando, mas não para conseguir o favor divino, mas baseado no amor, baseado na graça, baseado na misericórdia, baseado no perdão, porque é aquilo que as pessoas que seguiam Jesus oravam, para ter um relacionamento com Ele, não para conseguir graça ou um favor. Porque se as pessoas fizessem alguma coisa para alcançar a graça, já não era mais graça, porque graça é favor imerecido, portanto ninguém merece. O que as pessoas deveriam fazer era por amor, por graça. As pessoas que andavam com Jesus, irmãos, deveriam se congregar com Ele, mas por amor, por graça, porque foram perdoadas não para sempre. Veja que a religião que os fariseus conduziam, irmãos, era uma religião de troca. Você fazia alguma coisa e recebia o perdão. Você fazia alguma coisa, se purificava, guardava o sábado, entre outras coisas, e agora você está reconciliado com Deus e agora faz parte do povo da aliança. Com Jesus não é assim. Com Jesus, irmãos, as pessoas eram constrangidas pelo amor, pela graça, pelo perdão. E por isso elas faziam, constrangidas, impulsionadas, edificadas e baseadas no amor. Portanto, irmãos, a diferença que Jesus está estabelecendo aqui é que as pessoas em Israel viviam numa religião baseada e fundamentada em normas, em regras e em mandamentos. O que Jesus está propondo aqui é graça, é amor, é misericórdia, é perdão e reconciliação. A religião falsa, irmãos, é um fardo pesado. Muitas pessoas hoje, irmãos, estão vindo à igreja para serem salvas. Muitas pessoas estão vindo e estão orando, não porque querem se relacionar com Deus, mas para alcançar uma cura. Muitas pessoas estão orando, irmãos, mas para alcançar prosperidade financeira. É por isso que hoje é tão pesado a igreja seguir o cristianismo. Por quê? Porque é pesado estar perto de quem ama. É pesado estar perto de quem não se gosta. É pesado, irmãos, estar perto de alguém que você não quer, não ama. E é isso que está acontecendo hoje. A maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, não ama mais o seu Deus, não amam mais a Cristo Jesus. É por isso que é uma religião baseada simplesmente em troca. Eu dizimo para não quebrar, para meu carro não dar defeito, eu dizimo para não adoecer, eu visto essa roupa aqui para Deus não me punir. Tudo que eu faço é por causa de alguma lei, de algum mandamento, para que Deus não se ire comigo. Então essa religião, ela se torna um grande fardo, e é por isso que nós olhamos de esquina em esquina, de pessoa a pessoa, e elas estão carregando um fardo, porque já não há mais um relacionamento de graça e de amor. Irmãos, nós devemos orar? É óbvio que sim, mas por quê? Porque Deus nos amou, porque morreu em nosso lugar, perdoou os nossos pecados, baseados no amor, constrangidos pelo amor. Por que é que nós congregamos? Porque nós queremos nos reunirmos com os nossos irmãos, nos encontrar com os nossos irmãos e juntos louvarmos o nosso Deus, baseado em quê? No amor, na graça, e não para receber alguma coisa. Por isso que o jugo e o fardo de Jesus é leve e é suave, porque não é uma troca, é simplesmente uma retribuição do amor, da graça e do perdão que Deus
faz na vida de todos aqueles que se encontram com Ele. Você olha para Deus e diz: meu Deus, como é que o Senhor deixou a glória? Como é que o Senhor viveu com os pecadores? Como é que o Senhor comeu com os pecadores? Morreu em nosso lugar uma morte cruel, uma morte terrível. É por isso que eu quero orar, porque eu quero mais conhecer mais o Senhor, porque eu quero ter mais comunhão com o Senhor, porque eu quero ter mais relacionamento com o Senhor. Por que é que eu leio a Bíblia? É para ter bagagem na minha cabeça, versículos decorados, para estar citando na internet, em brigas teológicas, respondendo fulano e ciclano. Não! É para conhecer o meu Deus e me relacionar melhor com Ele. É baseado no amor. Se for de outra forma, irmãos, vai ficar pesado, vai ficar ruim. Tudo o que nós fazemos deve ser baseado no constrangimento do amor de Deus. Olha Zaqueu. Zaqueu, quando se encontra com Jesus e é perdoado, Zaqueu mesmo diz: eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E se alguma coisa eu roubei, Jesus, agora eu vou dar 4 vezes mais. Por quê? O amor de Deus constrangeu aquele homem. A mulher samaritana, quando se encontrou com Jesus, não disse: vá pregar o evangelho. Ela saiu já pregando. Por quê? Ela foi constrangida pelo amor de Deus. É por isso que hoje há mais mandamentos e mandamentos, mas não há um relacionamento pessoal e amoroso com Jesus Cristo.